E agora nós vamos falar sobre segurança cibernética. Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados, data que chama a atenção para a conscientização de todos, das empresas e dos governos, a adotarem práticas mais seguras no uso e no tratamento de dados pessoais. E para ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o governo federal somou quase 58 mil incidentes cibernéticos ou alertas de vulnerabilidade digital, sendo mais de 9 mil casos envolvendo vazamentos em sistemas da União. Mas você sabe como proteger os seus dados? E até que ponto eles estão totalmente expostos? Bom, eu também não sei direito. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora nos estúdios o coordenador de políticas éticas da Secretaria da Inteligência Artificial do Piauí, Berto Igor Cabaleiro. Boa noite, coordenador. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os telespectadores. Coordenador, essa questão dos dados ainda, por mais que a gente fale o tempo todo sobre isso, ainda é muito confuso para a população entender até que ponto chega isso. Nós temos cartelas que falam justamente sobre como essa divulgação de dados, essa confiabilidade de dados, acaba sendo até um pouco difícil de entender, por muitas vezes acabarem vazando. Nós temos os números que representam os anos de 2021, 2022 e 2024. No Brasil, ele foi o 6º lugar do mundo, com 24,2 milhões de perfis que foram expostos. Já em 2022, quase 1 bilhão de dados vazados por golpistas e no último ano, 2024, o Banco Central comunicou o vazamento de 1.500 dados de participantes de pesquisa ali a respeito dessa confiabilidade do usuário com os sistemas técnicos. E, coordenador, eu queria que o senhor falasse primeiro sobre esses números. O que representa? Exige uma necessidade maior de segurança para esses dados ou de como a gente se comporta em relação a eles? As duas coisas, Lívia, mas eu parto do pressuposto que nós primeiros temos que tentar nos proteger mais, ter mais consciência da necessidade de proteger nossos dados. Porque hoje, com a inteligência artificial, com as máquinas, esses robôs que automatizam essas funções de extrair dados automaticamente e está tudo online, então a gente fica ainda mais exposto. Então a gente precisa ter mais cuidado, proteger melhor nossos dados, não só os digitais, mas também os dados físicos. E a gente precisa também ter consciência de que existe uma lei, né? O Estado brasileiro editou uma lei em 2018, que entra em vigor logo após, em 2020, e a Lei Geral de Proteção de Dados ela está em vigor e atualmente as empresas, o Estado, as pessoas têm que se adequar a essa legislação. E, coordenador, a gente também coloca aqui na tela algumas recomendações que são justamente para garantir esses direitos. E a gente coloca como, por exemplo, usar senhas fortes e únicas, ativar a autentificação de 2 etapas, principalmente nas redes sociais, atualizar dispositivos e aplicativos sempre com a nova versão que a plataforma ceder, o cuidado com os links e e-mails suspeitos, não clicar em nada que não for oficial, restringir as permissões de aplicativos, usar conexões seguras e VPNs, não se conectar em qualquer rede que for disponibilizada, fazer backups regulares, ou seja, ter aquela garantia de armazenamento, de colocar sempre seus arquivos em um local seguro e, claro, compartilhar os seus dados com cautela. Mas essas dicas, elas acabam sendo clichês. A gente sempre sabe, tenho que colocar uma senha forte, tenho que não compartilhar o meu CPF ou o meu e-mail de qualquer forma com qualquer pessoa. Mas acaba acontecendo. E esses riscos são quais, coordenador? Quando você compartilha seus dados de forma incorreta, quais são os riscos que podem acontecer? O seu dado sendo vazado, é possível construir uma cadeia com suas informações. Então, por exemplo, se você coloca uma senha frágil para restabelecer seu e-mail, alguém toma seu e-mail, com esse seu e-mail consegue fazer o login nas suas contas do Google, do Facebook, eventualmente consegue tomar o seu WhatsApp e as suas contas bancárias. Enfim, como está tudo conectado, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A dica, na verdade, não é uma dica, é um lembrete das senhas fortes, né, que todo mundo sabe que tem que colocar uma senha forte, mas hoje é muito mais fácil para alguém, um infrator, conseguir recuperar essa senha
hackear essa senha se você utilizar, por exemplo, sequências de números, senhas fáceis. Por quê? Porque hoje em dia existem os robôs, as máquinas que automatizam esse serviço. Então é muito mais rápido. A gente voltar no tempo, o cara tinha que ir no manual, né? Hoje você roda um algoritmo e ele craqueia a tua senha, hackeia a tua senha em 10 segundos. Então é extremamente necessário que você tenha esse cuidado de fazer uma senha forte, lembrando de colocar caracteres especiais, letra minúscula, letra maiúscula, número nas suas senhas, usar a autenticação de 2 fatores, esse é imprescindível, inclusive no seu telefone. O seu telefone tem um bloqueio do PIN. Se você procurar, aí você vai ver que existe uma senha do PIN. Então, cada camada dessa que você adiciona aos seus dados, de proteção aos seus dados, ela vai dificultar o acesso dos infratores. Não vai impossibilitar, mas é uma camada a mais de dificuldade. E eu recomendo também o uso de aplicativo de autenticação de senha. Existem aplicativos que fazem o gerenciamento de senhas e eles são muito importantes, eles nos ajudam muito nessa proteção. E, coordenador, a gente observa, inclusive, que existem 2 extremos na realidade que nós vivemos hoje. Aqueles que não acreditam que existe nenhum problema ter uma senha fraca, compartilhar os dados, que não tomam nenhum cuidado, e aqueles que já vão para o extremo, que são altamente cautelosos, que não confiam em nenhum sistema. Eu queria que o senhor falasse a respeito do Piauí em relação a essa segurança de dados dos órgãos públicos do Piauí. Existe essa preocupação em ter ali uma plataforma sempre atualizada, esse nível de segurança que o senhor falava agora? Certamente. O estado do Piauí, na verdade, ele é pioneiro, ele é um estado modelo em que se fala em transformação digital, em governo digital. Nós somos o primeiro estado que tem uma Secretaria de Inteligência Artificial. Então, há essa preocupação do governador, do secretário, de usar a inteligência artificial, de usar a tecnologia a nosso favor, mas protegendo os dados dos cidadãos, dos usuários. Então, esse livro que você falou, esse é um problema, porque as pessoas estão nos extremos, né? E eu não posso simplesmente ignorar, achar que não vai adiantar nada proteger meus dados, e eu também não posso me furtar, fornecer nenhuma informação, porque eu preciso fornecer essas informações para eu ter acesso a serviços, para eu ter acesso a benefícios. Hoje em dia o mundo é digital, praticamente todas as operações são digitais, então a gente precisa estar conectado. É claro que não só a defesa, o cuidado do cidadão, ele é suficiente, por isso existe a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga os coletores de dados, que são as empresas, a administração pública, o Estado, enfim, quem trata o dado, quem faz o tratamento dos dados, a ter essa adequação. Então, por exemplo, se o Estado do Piauí coleta um dado, esse dado do usuário, o seu dado, por exemplo, como cidadã piauiense, ele tem que ter uma finalidade, ele tem que ter um caminho, eu tenho que justificar porque que eu estou coletando aquele dado, e ele tem que ter um caminho para dizer, ele vai entrar por aqui, vai ser usado aqui e ele vai ser descartado, vai ser excluído aqui. E se você quiser saber quais são os dados que uma empresa, que um Estado, enfim, que uma pessoa tem sobre você, isso é um direito seu também. Então eu, enquanto servidor, enquanto cliente de uma empresa, posso fazer um requerimento e dizer, olha, quais são os dados que você tem sobre a minha pessoa. E o tratador dos dados, o coletor dos dados, ele é obrigado a fornecer essas informações. E, coordenador, para finalizar, eu queria que o senhor explicasse a respeito da Íris. Foi uma polêmica em que muitos questionaram sobre vender as informações da Íris, vender sua Íris para o mercado externo. Como que isso chega na gente de forma realista? Existe essa preocupação? É um problema de fato? Ou foi só um sensacionalismo ali, uma polêmica da internet? Olha só, a primeira vez que eu vi essa notícia, a minha mãe me mandou e me perguntou, meu filho, isso é verdade? E eu respondi para ela de pronto, não. Depois eu fui ler e vi que realmente era verdade, eu fiquei assustado, para ver de que nível a gente chegou. Mas olha só, a nossa íris é um dado biométrico.
a nossa íris é um dado sensível, é algo de mais extrema valia. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa combater isso, a gente precisa evitar que essa situação seja naturalizada, porque isso vai comercializar informações personalíssimas nossas. Isso vai gerar um mercado claramente ilegal e isso vai trazer prejuízos sociológicos, econômicos e humanos para todos nós. Então, infelizmente, existe essa prática, infelizmente, é algo que a gente deve se preocupar, mas também não é algo que o mundo vai acabar amanhã, porque é algo que ainda está, vamos dizer assim, no início, e eu acredito que nós temos muita condição de controlar essa situação, e isso começa pela conscientização dos cidadãos e do Estado, das empresas, no respeito ao tratamento da legislação, no respeito à legislação que trata sobre a proteção de dados. Coordenador, muito obrigada. Tenho certeza que as suas respostas tranquilizaram um pouquinho a quem está nos assistindo em casa e também trouxeram essa conscientização. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Boa noite a todos.